vai lá e paga as suas continhas. E num dado momento, ele fica sabendo que nem todos são tratados da mesma maneira. Num dado momento, ele fica sabendo que algumas pessoas, através de informações privilegiadas dentro daquela casa, passam a exercer manobras, passam a falsificar documentos e tirar proveito de tal situação. Como fica o nosso cidadão mais humilde, que paga os seus tributos com o dinheirinho suado do seu trabalho do mês? Como ele se sente e o que ele espera desta casa? Será que a denúncia do senhor promotor é uma denúncia vazia? Não, não é uma denúncia vazia. Ela vem recheada de provas do crime cometido. A nós não cabe apurar todos os responsáveis. A nós cabe apurar a infração ética administrativa. E eu tenho certeza que os vereadores desta casa vão pensar na população que os elegeu, avaliar durante essa semana. Realmente, o vereador Marquinho tinha que pedir vistas, porque são 5 volumes, é muita coisa. Apenas com um resumo, nós já pudemos constatar o ato criminoso, mas nós poderemos nos aprofundar, estudar melhor e realmente tomar as medidas necessárias no momento correto. Ninguém vem aqui para execrar, para condenar alguém antecipadamente. Todos têm o direito à defesa, mas todos terão que responder pela sua responsabilidade. Ninguém pode realmente se omitir dessa situação. Senhor presidente, muito obrigado a todos. É o que eu tinha. Boa noite. Senhor secretário, proceda a chamada. Eu gostaria de convidar o vice-presidente para ocupar a cadeira da presidência, por favor. Senhor secretário, proceda a chamada. Vereador Carlos Eduardo Barbosa. Presidente, por favor, não sei se é regimental, mas eu acho que essa casa não respeitou o minuto de silêncio. Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio agora, que fosse verdadeiro, por conta... Perfeitamente. ...de uma pessoa que veio a falecer. Essa pessoa é o Alexandre Magno Abraão, conhecido como Chorão, que era da banda Charlie Brown Jr. Boa noite, senhoras e senhores, vereadores, vereadoras, presidente. Queria também dar uma boa noite para os ouvintes da Rádio Boa Nova. Eu queria saudar a presença da Renata Pesetti, presidente do CMDCA, da Júlia Leal, fundadora e coordenadora do Grupo Gala. Gostaria de também saudar a presença da Selma, da equipe técnica do Fórum, dos conselheiros tutelares da Ju Cortez e do Tito. Queria saudar também a secretária de Transporte, Raquel Chini. Em nome dela, saudar todos os funcionários e todos os secretários
e também aproveitar e parabenizar todas as mulheres pelo próximo dia 8, Dia Internacional das Mulheres. Quanto a essa denúncia que chegou à casa, fica difícil a gente estar falando muito sobre isso, mas pelo meu pouco entendimento, eu queria só deixar um parecer até que eu peguei de uma advogada amiga minha, né, dessa casa, que é da Janaína, e eu achei muito interessante o que o Dr. Benedito Passo falou aqui, mas quando ele fala que a questão da denúncia não ser vazia, eu não entendo a denúncia não ser vazia quando o promotor coloca possível infração, eventual infração, possibilidade de participação. Isso aí está vazio, gente. Então, eu acho que cada um no seu quadrado. O judiciário toma conta disso e a gente aqui fiscaliza e cria a lei. Eu queria agradecer aqui a presença da Júlia, né, que é fundadora e coordenadora do GALA, Grupo de Apoio à Adoção, Laços de Amor. Eu estou vestindo essa camisa aqui, e é muito importante essa questão da adoção. Eu gostaria também que os companheiros da casa também abraçassem essa causa, e a população de Praia Grande também começasse a reparar e conhecer o trabalho desse grupo, que é muito importante. A Júlia, ela é fundadora e coordenadora, ela é mãe de 3 filhos, sendo um adotivo. O grupo foi fundado em 2010. O grupo nasceu depois da chegada da filha adotiva da Júlia, pois no período de espera da sua família, ela teve muita ansiedade e necessidade de dividir esse problema com as outras pessoas. O grupo tem respaldo técnico da Vara da Infância e Juventude de Praia Grande e parceria com a instituição de acolhimento da cidade. O principal foco do grupo é preparar adotantes, acompanhar pais adotivos e adoções necessárias. Por conta disso, gente, eu tenho uma indicação, presidente, e eu ia ler ela, mas assim, a justificativa é muito boa, a minha assessoria trabalhou bastante para isso, mas eu queria repassar o que é a indicação que a gente está propondo. Hoje, o funcionário público, ele tem direito à licença, a funcionária tem direito à licença maternidade da mãe que gera a criança. E a mãe que adota não tem esse direito igual, tem menos dias, né? E o que a gente queria é igualar essa questão, porque a mãe que adota uma criança, ela precisa desse tempo para adaptação da criança com a família. Então a indicação é nesse teor. E falar que essa questão da adoção é uma questão de amor. Então, uma das indicações é essa, presidente. Será encaminhado ao senhor prefeito municipal. Tem outra indicação aqui que eu gostaria de comentar também, que é a questão do horário do conselho tutelar. Como todo mundo sabe aqui, eu fui conselheiro tutelar, e hoje o conselho tutelar funciona das 11 às 18. E a população, às vezes, precisa do atendimento antes das 11 horas, e está meio complicado. Então, estou pedindo para alterar o horário, para que o atendimento comece às 9 da manhã. Então, é uma indicação, presidente. Será encaminhado ao senhor prefeito municipal. E, falando da morte, né, falecimento do vocalista do Charlie Brown Jr., eu fiz uma indicação aqui pedindo para o prefeito para que nomeasse uma praça de skate, uma pista, que como esporte desse jovem cantor e esportista era o skate, e hoje a gente conta com várias pistas de skate na cidade. Eu indico ao prefeito que seja nomeado uma praça com o nome desse atleta. Será encaminhado ao senhor prefeito. Obrigado, presidente. Boa noite, pessoal. Senhor secretário, proceda a chamada. Vereador Carlos Eduardo Gonçalves Caram, com a palavra. Com a palavra, vereador Caram.
Excelentíssimo senhor presidente, né, que o Dr. Benedito está no lugar do nosso presidente, o vereador Serginho, funcionários públicos aqui presentes, diga-se de passagem, grande número hoje, a minha amiga, eu sempre falo que é minha segunda mãe, a Maria Cristina Rossi Paula, na figura dela, eu saúdo a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova, 96,3 FM, a única rádio católica da Baixada Santista, ao Roberto, ao Johnny, meus amigos, a todos os conselheiros tutelares presentes, na figura do Tito, eu cumprimento, respeito muito, a todos os meus outros amigos que eu não pude citar aqui. Gente, acabei de ler a denúncia que veio do Ministério Público, a gente tem que se aprofundar no assunto, é uma denúncia extensa, são 5 volumes, né? Eu não vou tecer comentários particulares à denúncia agora, porque ainda há necessidade de mais aprofundamento nos estudos, mas, aproveitando as palavras, né, do meu amigo, o Dr. Benedito, e até quando o nosso companheiro veio aqui e comentou, quando o promotor ele fala possível, né, provável, não cabe à promotoria julgar, mas foi encaminhada essa casa, há necessidade de mais estudo em cima da denúncia, para que a gente possa realmente se pronunciar, né? Falar de tudo que fala o relatório. Eu estudei o relatório conclusivo, mas ainda há necessidade de se averiguar melhor, ver todos os outros volumes. Então eu prefiro, numa próxima sessão, estar comentando mais a miúde todo o relatório. Mas realmente é uma denúncia muito grande e a gente tem que averiguar. Eu gostaria de comentar com relação à presença dos funcionários aqui presentes hoje. Eu comentei na audiência pública que teve aqui nessa casa a importância do funcionário. Nós estamos no ano de conclusão do PPA, né? O ano que vai ser encaminhado o PPA, o Plano Plurianual. E muitas vezes o PPA, as propostas que são encaminhadas para o PPA, não consta a vontade dos funcionários, mas não daqueles funcionários que estão no alto escalão, daqueles funcionários que estão na ponta da linha. Então, há necessidade cada vez mais de haver uma interação entre o funcionário que está na ponta da linha e o secretário que está no maior escalão. Porque o funcionário que está na ponta da linha, o funcionário que vive o dia a dia, é aquele funcionário que vê a necessidade do problema, que muitas vezes tem a solução para o problema e não tem a oportunidade de resolver. Né? Muitas vezes ele não tem aquela chance de falar para o prefeito como é que ele pode ser resolvido. Inclusive eu comentei com o secretário de saúde que muitos problemas ocorrem nas USAFAs, só que às vezes não acontece a interação das equipes. Existe a reunião com os supervisores, mas não tem a reunião com todos os agentes comunitários, não tem a reunião com todos os funcionários. Então, a troca de informações é importante para que erros que acontecem muitas vezes não sejam repetidos. Eu vi essa semana, o prefeito teve presente, né, foi vistoriar uma USAFA, que é a USAFA do Melvi. Está de parabéns, né? Quando ele erra eu venho aqui e falo, quando acerta também eu venho aqui e falo. Ele teve lá, vistoriou a USAFA do Melvi, temos que continuar vistoriando. Nós aqui nessa casa temos ideia de vistoriar não só as USAFAs, como também as escolas, como também outros próprios municipais. Inclusive, semana passada, teve aqui o meu amigo vereador Rômulo, que apresentou um requerimento com relação ao AVCB. Eu estava assistindo uma reportagem da Record, onde eles estiveram em várias prefeituras do estado de São Paulo, pedindo não só o alvará do Corpo de Bombeiros, como o habite-se. Então, a imprensa está de olho, né? As pessoas, a opinião pública está de olho, e realmente quando nós falamos que as pessoas querem uma resposta, é porque cada vez mais o acesso à informação ele é mais veloz, ele é mais rápido. Então nós temos que dar esse feedback para as pessoas, para os contribuintes e para todas as pessoas que esperam esse retorno. Nossa cidade hoje, ela tem diversos problemas, e nós não podemos esconder esses problemas. Nós temos problemas na saúde, né, diversos problemas. Tivemos em visita ao Hospital Irmã Dulce,
sabemos do que acontece nas USAFAs, sabemos do que acontece no SEBAS, sabemos do que acontece no PS do Quietude, temos noção da questão da segurança, que é um problema grave que aflige o nosso município hoje. Eu ando pela cidade, eu escuto a reclamação das pessoas, que têm medo muitas vezes de entrar em suas casas, porque podem ser assaltadas a qualquer momento, que têm medo em caminhar no calçadão, porque sabem que podem ser furtadas. Correntinha, então, nem pensar. Entrei com requerimento nessa casa, convidando o secretário de Segurança a comparecer aqui no município, a fazer uma visita sem segurança, para ver se... Ele falou que o efetivo na Baixada Santista é mais do que suficiente para suprir a nossa necessidade de segurança. E não é. A gente está cansado de saber que o efetivo não é suficiente. Outra coisa, a questão dos alagamentos. Gente, sai em dia de chuva. Nós temos um viaduto em frente do Shopping Litoral Plaza, um viaduto que custou muito caro, que inclusive eu entrei com requerimento pedindo cópia do sistema de drenagem. Então a gente tem que estar de olho nesses problemas. A questão dos bueiros entupidos. No Samambaia nós temos diversos problemas de entupimento de bueiro. Nós temos muitas vezes a gente tem algum problema que é fácil de resolver, Basta a vontade. Então, eu não estou aqui querendo pontuar, falar que a culpa é de A ou que a culpa é de B. Eu estou aqui falando para vocês que nós temos que solucionar esses problemas. Que todos os vereadores, cada um na sua área, sabe dos problemas que afligem os seus bairros. Então, quando um vereador ele dá entrada num requerimento, quando um vereador dá entrada numa indicação, é porque as pessoas, os eleitores de Praia Grande, eles falam da necessidade de solucionar determinado problema. Então, quando o requerimento ou quando a indicação não é respondida, mostra que os nossos eleitores não estão sendo ouvidos. E eu vou cobrar muito nessa casa a resposta de todos os meus requerimentos, porque se eu entrei com requerimento é para que ele seja respondido. Como diz a Lei 201, que nós temos 30 dias, que o prefeito tem 30 dias para responder o nosso requerimento. Então, eu quero essas respostas, eu quero trabalhar sim, junto com o prefeito, mas para isso a gente precisa desse feedback, a gente precisa dar resposta para que a gente possa solucionar os problemas que afligem a nossa cidade. Gente, tenho muitas outras coisas para falar, mas, inclusive eu estou aqui na mão com um jornalzinho, um informativo do Irmanduce, que me espanta, a sala de emergência, a luta pela vida contra o tempo. Gente, tem que correr contra o tempo para instalar aquele ar-condicionado ou resolver o problema do ar-condicionado que está quebrado, e no dia que nós estivemos lá, a pessoa estava convulsionando e o ar-condicionado quebrado. Mas está de parabéns, porque pelo menos está fazendo informativo e dando retorno às pessoas. Requerimento. Este vereador foi procurado por moradores da Viela, que é continuação da Rua Paulo Setúbal, bairro Jardim Sônia Regina, onde moram cerca de 90 adultos e 130 crianças. Até a presente data, os habitantes deste local não possuem energia elétrica, nem tampouco esgoto, vivendo em condições subhumanas. Diante do exposto é que requer o excelentíssimo senhor prefeito Alberto Pereira Mourão, para que junto à Sabesp, bem como à CPFL Piratininga, que informe se há algum projeto de melhoria para essa localidade. Caso positivo, qual a data prevista para início dos trabalhos? Caso contrário, que solicite a resolução dos problemas apontados. Em discussão o requerimento. Em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Está aí subscrevendo. Aprovado. Bom, obrigado. Como o meu tempo está acabando, eu vou rapidamente mostrar aqui a fotografia do requerimento que eu entrei, para que vocês possam verificar a situação do local. Eu peço que filme aqui para que possa mostrar às pessoas a situação do local. Como eu cito aqui a Sabesp no meu requerimento, é outra coisa que a gente tem que comentar. Gente, os problemas oriundos da Sabesp são muitos no nosso município. É calçada, é rua que eles esquecem. Então a gente tem que estar de olho, porque tem muito problema da Sabesp na nossa cidade. Se eu pudesse, eu entrar com uns 200 requerimentos aqui, mas é que infelizmente o tempo não dá.
Senhor presidente, eu quero entrar com outras indicações, encaminhá-las à mesa. Agradeço a todas as pessoas que estiveram aqui presentes hoje. Muito obrigado. Serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Senhor secretário, proceda a chamada. Vereador Edinaldo dos Santos Passo, vice-líder do prefeito PDT aqui da casa. Com a palavra, vereador Reco. Senhor presidente, senhores vereadores, nobre mesa, público presente, boa noite. Tá? Gostaria de saudar aqui a presença do meu presidente de partido, o senhor Rui Lemos Schmidt, tá? E o senhor Carlos Rosa aqui, presidente do PMN, tá? Na pessoa dos quais aí eu saúdo todos os demais presidentes de partido que estejam presentes nessa casa. Tá? Gostaria também de saudar a presença aqui do nosso amigo vereador e secretário Hugo Lino Alves Ribeiro, tá? E seja bem-vindo nessa casa sempre, Hugo. Também saúdo os demais secretários da cidade, tá? O subsecretário Itamar Marciano, subsecretário Anderson Mendes, tá? No qual, em nome dos demais aí, saúdo todos os outros. Tá? Senhor presidente, tem um pronunciamento para fazer. Pois não. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pronunciamento. Concebida como um balneário popular de localização geográfica privilegiada com a melhoria das condições de acesso, Praia Grande logo se tornou um dos destinos preferidos dos paulistas, ganhando projeção em nível nacional, tendo como principal atrativo o turismo de sol e mar. Seus 22,5 km de praia contínuas se transformaram num dos espaços mais democráticos do país, recebendo a todos de braços abertos indistintivamente. Contudo, a falta de saneamento, infraestrutura, disciplina e de cuidados com nossas praias fizeram com que durante muitos anos Praia Grande carregasse consigo a pecha de paraíso dos farofeiros pela péssima imagem relacionada ao modelo de turismo de um dia, que era praticado na época. Os moradores mais antigos, por certo, se recordam do sentimento de vergonha que imperava na população local, pois a imagem de Praia Grande ficou associada a adjetivos constrangedores, como descaso, terra de ninguém, onde tudo é permitido. Às segundas-feiras era certa a predominância da cidade no noticiário policial, como relatos em matéria sobre afogamentos. Crianças perdidas, brigas e casos de embriaguez, entre outras ocorrências. Não tardou para que Praia Grande virasse motivo de chacota e piadas em programas humorísticos, novelas, composições musicais e mesmo em jornais e revistas. Foi um período bastante crítico de nosso passado recente, mas que com a união da sociedade e a ação dos poderes constituídos, conseguimos suplantar... Silêncio, por favor. Resgatando o respeito perdido e criando uma nova imagem associada à qualidade de vida em que Praia Grande passou, inclusive a servir de referência para outros municípios por suas políticas públicas inovadoras. Esse Poder Legislativo participou ativamente desse processo, proporcionando as condições legais para a concretização das obras de saneamento e urbanização com a implantação de diversos equipamentos públicos e a criação de uma legislação disciplinando o uso dos espaços públicos, bem como o acesso e circulação de ônibus e turismo. Foi um processo de transformação exaustivo de longo prazo, mas que colocou Praia Grande em um patamar de destaque, alavancando o mercado imobiliário e os investimentos nessa linha de desenvolvimento. O município avançou na implantação de sua rede de infraestrutura básica e na qualidade dos serviços públicos oferecidos, fatores que fizeram com que permanecesse no rol dos municípios que mais crescem no país. Porém, ainda hoje, resquícios daqueles tempos e das convenções jocosas, ainda que esporádicas, nos meios de comunicação, inclusive nas redes sociais. Prova disso é que a legislatura passada tivemos aqui aprovação, moção de processo pela forma depreciativa, com que Praia Grande foi citada por uma novela global. Mas também percebemos que a população local hoje se mobiliza para protestar contra esse tipo de episódio, através dos diversos canais de comunicação disponíveis, e já não aceita passivamente ver a imagem de Praia Grande sendo denegrida em reportagens e programas televisivos.
Felizmente, vemos também o outro lado da moeda, ou seja, Praia Grande ser escolhida como cenário para a gravação de mensagens publicitárias, filmes e videoclipes, como ocorreu essa semana, quando tivemos em nossa aula as filmagens do videoclipe da música Minha Rainha, da banda Tijuana, com as participações dos músicos Dinho Ouro Preto, do Capital Inicial, e do Digão dos Raimundos, além da paniquete Dani Bolina, que foram unânimes nos elogios à nossa orla e suas belezas naturais. Com o apoio da administração municipal e da Polícia Militar, as filmagens transcorreram sem qualquer incidente e os profissionais saíram satisfeitos com o resultado do trabalho, que projetaram as belas imagens de Praia Grande pelo país afora. Ante o exposto, gostaria de deixar registrado nos anais dessa casa nossos cumprimentos e agradecimentos à banda Tijuana por ter escolhido Praia Grande como o cenário do seu videoclipe promocional, bem como a administração municipal e a Polícia Militar pela retaguarda oferecida para a realização desse trabalho, fazendo votos que sirva de motivação para atrair novos visitantes à cidade e de inspiração para futuros trabalhos de outros músicos, artistas e cineastas. Sala Marechal Castelo Branco, 8 de março de 2013, Edinaldo Santos Passos, Reco, vereador. É isso aí, pessoal. Não é só de chacota que vive a Praia Grande. Praia Grande também tem os seus momentos de glória, tá? Senhor presidente, tem um projeto de lei aqui, tá? Gostaria de ler. Será encaminhado às outras comissões. Bom, justificativa. A medicina e a ciência, de um modo geral, sabem muito pouco sobre o autismo, descrito pela primeira vez em 1943, e somente em 1993, incluído na Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde, como um transtorno do desenvolvimento que afeta a comunicação e a sociabilização e o comportamento. Todo dia 2 de abril comemora-se o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, data decretada pela ONU, Organização das Nações Unidas, desde 2008, pedindo mais atenção ao transtorno do espectro autista, nome oficial do autismo, cuja incidência em crianças é mais comum e maior do que a soma dos casos de AIDS, câncer e diabetes, juntos no Brasil. Estima-se que tenhamos 2 milhões de autistas, mais da metade ainda sem diagnósticos. Por esse motivo, é que apresente o seguinte projeto de lei. Tá? Projeto de lei. Instituir a Semana do Autismo no município de Praia Grande e dar outras providências. Tá? Artigo 1º. Passa a fazer parte do calendário de comemorações oficiais do município de Praia Grande a Semana do Autista, a qual deverá ocorrer na semana de que incidir o dia 2 de abril, data oficial mundial. Artigo 2º. O objeto principal da semana visa disponibilizar material para os educadores nas escolas, mostrando o que é o autismo, sinais e sintomas. Artigo 3º. As comemorações referidas do caput desse projeto deverão ser feitas conjuntamente com o Poder Executivo, em especial através das Secretarias de Cultura, Educação e Saúde, para, através de palestras com especialistas, falar sobre o autismo e suas características. Artigo 4. As despesas decorrentes da execução do presente correrão por conta das verbas próprias do orçamento vigente. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor em data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala Marechal Castelo Branco, 6 de março de 2013, Edinaldo Santos Passos, vereador. O projeto será encaminhado às outras comissões. Tem um requerimento aqui também. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, requerimento. Esse vereador foi procurado por uma comissão de moradores para falar a respeito da situação da rua José Carlos Ângelo Berti, as ruas Martins de Souza e João de Paula Filbert. Foi no passado que eles residem há anos no local, e não possuem documentos de propriedade registrados em cartórios, mas sim contrato de compra e venda. Muitos são detentores de posses de forma mansa e pacífica. É por isso que peço a regularização fundiária e o processo de intervenção pública sobre os aspectos jurídicos e sociais, que objetiva a permanência das populações moradoras das áreas urbanas ocupadas em desconformidade com a Lei 11.977/09 para fins de habitação, implicando
acessoriamente melhorias do ambiente urbano, de assentamento no resgate da cidadania e da qualidade de vida da população beneficiária. Diante do exposto, requer a mesa de forma regimental seja enviado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. Alberto Pereira Mourão, onde inquiro respeitosamente sobre o seguinte: existe possibilidade de se realizar um estudo para contemplar os moradores da citada rua com a regularização fundiária? 2. Se for positivo, o que precisaria? 3. Se negativo, por qual motivo? 4. Quanto a prefeitura deixa de arrecadar com as 72 casas construídas no local? Sala Marechal, Castelo Branco, 6 de março de 2013. Com o vereador. Em discussão o requerimento. Em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Meu boa noite a todos, que todos retornem com muita tranquilidade e paz e tenham uma boa noite. Senhor secretário, proceda a chamada. Vereador Eduardo Pádua Soares Jardim. Com a palavra, vereador Edu Sanguebon. O vereador Serginho não quer voltar para... Vou acostumar aqui, hein? Boa noite a todos. Boa noite, presidente transição. Boa noite, o presidente titular. Boa noite, vereadores, vereadoras, todo o público presente. Gostaria de saudar a todos vocês. Não, ninguém individual, todo mundo. É um momento importante. É uma situação importante veio à baila aí para a gente estar discutindo, que é a questão do recebimento de uma denúncia do Ministério Público, no qual o primeiro secretário relatou muito bem, né, a gravíssima denúncia de uma participação do prefeito em favorecer interesses particulares em prejuízo dos cofres públicos, da dação de pagamento. E, dentre várias irregularidades dessa transação, a dação de pagamento do prefeito municipal, o promotor público cita: o prefeito municipal Alberto Pereira Mourão teve papel definitivo, ao contrário do que um vereador falou aqui, né, que não tinha nada, que era tudo vago e que não tinha contundência a posição do promotor. Então eu vou citar aqui: o prefeito municipal Alberto Pereira Mourão teve papel definitivo na aceitação de um imóvel em que, em verdade, não foi entregue nos termos em que deveria sê-lo. Não foi utilizado para os desígnios do Instituto de Dação de Pagamento. Desta feita, o prefeito conscientemente não prestigiou o interesse público, porque contribuiu decisivamente para aperfeiçoar um instituto que não existiu, para aceitar área constituída em mangue, com valor venal milionário, e favorecer o interesse privado em detrimento do interesse público. Então não é vago não, o promotor foi muito contundente na colocação dele. E tem mais: o promotor público oficiou a municipalidade com o objetivo de obter comprovação documental sobre em quais termos de seu interesse e aceitação do imóvel citado na escritura pública de dação de pagamento pelo município de Praia Grande, e recebeu a seguinte resposta: presidente, a dação em pagamento teve curso porque haveria interesse da municipalidade, com vista à cessão da área à Unifesp para a implantação do projeto de preservação ambiental e a faculdade. Porém, segundo o promotor, a municipalidade de Praia Grande omitiu do Ministério Público que a Unifesp não teve interesse institucional na permissão do uso do bem imóvel especificado no decreto 4185 de 2007. Razão deste, situar-se em área de preservação ambiental, o que impediria a sua utilização nos moldes pretendidos. Em uma outra citação do promotor público, ele diz o seguinte: palavras do promotor público:
temos contundentes indícios de quadrilha ou bando, palavras dele, não é do vereador aqui, praticados em tese por 6 pessoas, que eu prefiro não mencionar os nomes, mas o prefeito Alberto Mourão, contemplados financeiramente em detrimento da fazenda pública municipal de Praia Grande. Torno a repetir, palavras da promotoria pública. Diante de todos esses indícios mencionados pela promotoria e outros não relatados, é mais do que salutar que esta Casa de Leis, até para que o prefeito possa se defender das graves acusações, decida pelo recebimento da denúncia escrita para a instauração da comissão processante. Com isso, prestar contas à sociedade, tanto por parte do legislativo, em apurar os fatos, quanto do acusado em provar que não houve irregularidades nas transações das dações de pagamento. Diante dessas acusações, público, pessoas presentes, vereadores, presidente, diante dessas acusações, nós, vereadores, temos a obrigação constitucional, temos a obrigação moral de apurar os fatos e não nos omitirmos de uma das mais relevantes atribuições da função, que é fiscalizar as ações do prefeito. Muito obrigado. Senhor secretário, proceda a chamada. Vereador Evaldo Reis dos Santos Menezes. Com a palavra, vereador Vitrolinha. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, hoje eu vim com uma gravata preta aí, a gente, o luto aí de a gente ter vereador que me antecedeu já pediu, nosso chorão aí, da banda de Alice Brown Júnior, né? E ele é uma pessoa que significa dentro de um processo ali junto ao esporte, que ligou a música, um menino da periferia. Tive o prazer de conhecê-lo e estou triste porque o Brasil perde, o mundo perde um grande artista e vítima de doenças que todos os cidadãos não conseguem no dia a dia escapar, que é a doença, que, como segundo o Fantástico, a doença do século, que é depressão, e depois os fatos estão sendo apurados e a gente sente muito aí, e hoje eu vim em homenagem a esse cantor. Não poderia deixar antes de iniciar meus trabalhos, agradecer aqui as presenças, e emocionado que está minha irmã, que chegou aqui da Bahia, de Amargosa, né, a Neuza, e minha sobrinha Thalita, e junto com vocês aí, que são minha família, que sabem lá de onde a gente saímos, contas que foi a luta para este vereador chegar aqui a Praia Grande ainda em 1990. Agradecer aqui a presença de mais outras autoridades que estão no locais e mais familiares de autoridades. Agradecer a presença dos estudantes do curso de Direito da Faculdade de Praia Grande. Agradecer o coordenador estadual do PTN, o Léo, parabenizar o Léo que trabalhou comigo aqui e me ajudou muito, e hoje está no patamar aí de coordenador do PTN estadual. Agradecer a presença do Joaquim, do Praiano, meu amigo, que em 2008, e através do Joaquim aqui, ao Roberto, da ESO, que está aqui, todos os empresários, o Tione e outros, e a minha assessoria, através do Ronaldo, todos os setores da unificação rodoviárias, e os amigos dos vereadores, os assessores dos vereadores, que às vezes defende a bandeira de cada um, como se fosse seu time, deve defender, e eu a respeito a todos, muitos até que já tiveram em outro pleito comigo, mas, felizmente, eu, na época, em 2010, tive que ir para uma luta, que era disputar um pleito eleitoral, e aí me convidaram para me retirar, sair lá do gabinete, e fiz política aqui, junto com a casa, com mais 12 companheiros, e fiz
oposição durante 2 anos, não oposição ao Roberto, mas defendendo o interesse do povo. Hoje, um dia tão importante, eu não podia dizer que é importante, porque quando a gente recebe esta casa processos que vêm de interesse da população, queria deixar bem claro aqui que eu não defendo algo sujo, eu nunca vou lutar aqui e procurar pelo e ovo, vou fazer políticas sujas e não tenho essa origem, eu tenho um caráter da verdade. E quando chega a esta Casa de Leis um processo tão, que eu falo assim, grave, e que veio de um promotor público, e dessa vez não partiu aqui do Vitrolinha, o Totô iniciou aqui uma comissão, onde tinha um membro Chiquinho e tinha um membro Paulo Emílio, e foi até a prefeitura, buscou, encerraram depois as comissões e protocolaram no Ministério Público. O Ministério Público faz seu papel, é a Casa de Leis. Então, estou de parabéns o vereador Totô, está de parabéns o vereador Chiquinho, parabéns o vereador Paulo Emílio, que iniciou esse processo e que chega hoje a esta casa. Uma denúncia importante para a Praia Grande, não para a Câmara Municipal. Lógico que aí a gente vai entrar nos méritos se há envolvimento ou não, e de quem que há esses envolvimentos. Eu não poderia nunca, e olha, assim como mencionam que o prefeito foi omisso, ou participou, facilitando que aquele ato criminoso venha acontecer, se essa casa facilitar, nós somos todos criminosos, se depois for julgado. Eu acho que a gente não podemos partir por esse lado de favorecer a A ou a B. Nós somos empregados, eu sou empregado da população de Praia Grande, não sou empregado do prefeito, eu não sou puxa-saco do prefeito. Eu quero que o prefeito se explique num caso tão grave que pela 2ª vez ele é apontado depois do BNDES, e eu não sei se ele vai conseguir fazer mágica, se ele é Mr. M de sair num processo tão grave como é esse. E como diz que todo poderoso e quem tem dinheiro se escapa de tudo, isso não vem acontecendo em Brasília, isso não vem acontecendo em Limeira, que com um processo bem menos que esse, e a casa era toda do prefeito, o prefeito recebeu um fórum de cassação. Quando diz, no termos do artigo qual o companheiro pediu, vista, nós pedimos vista, mas o processo não parou. Ele tem aceitação simples de 9 votos, ou pode ser mais um terço, não interessa. Eu vou estar vindo a esta casa aqui, aceitar a denúncia, presidente, porque no dia que for denunciado, eu quero que alguém aceite a denúncia, porque não existe proteção nem do pequeno, nem do grande político. Eu tive divergências políticas, eu sofri consequência para me chegar a esta casa. Pelo menos 12 processos foi mencionado a este parlamentar, e eu provei para a justiça que esses processos eram politicagem, eram pessoas que estavam tentando me prejudicar. Então, cabe ao prefeito se explicar para a sociedade, para a imprensa, para seus eleitores, que ele não tem envolvimento nessa ação tão grave que envolve secretário de Finanças e diversos empresários da cidade. Vereador que me antecipou, vice-presidente da casa, está de parabéns quando mencionam a dificuldade que é o pequeno morador da nossa cidade quando vai parcelar seus impostos, quando vai pagar seus impostos. Para vocês terem uma ideia, quem tem uma dação em forma de pagamento, lá no valor de 2 milhões, algum empresário que venha a dever 100 mil reais, ele pode ir lá, não na prefeitura, ele pode ir no escritório desse cidadão e falar, olha, eu estou devendo ele aqui, ele fala, manda bater lá. E depois o prefeito vem à Casa de Lei dizer que está faltando verbas públicas. As justificativas estão nenhum desses requisitos que aparece junto ao processo apontado pelo promotor, não este vereador. Então, em nome da Sociedade de Praia Grande, em nome do PTN, que é o partido que eu defendo, que tem a vassourinha, que é de combate à corrupção, hoje, em nome desse partido, nós vamos buscar a verdade. Eu pedi para encaminhar para a secretaria, qual eu sou presidente da Secretaria de Meio Ambiente, porque é uma área ambiental, eu vou estar investigando também qual a área, qual o teor por que essa área entrou como dação, e na próxima quarta-feira eu vou convidar o sofrido, porque hoje veio o favorecido,
vê o que tem portaria, o que é secretário, o que ganha muito bem lá na prefeitura. Eu vou convidar a população que sofre, que não tem saúde, que não tem educação, que não tem ônibus adequado, que não tem, no mínimo, um saneamento básico de qualidade. A rua José Fávaro de Siqueira, depois que fizeram a pavimentação, as casas são todas lá cheias, fizeram metade com qualidade do rico, metade qualidade, que parece que estão dividindo ainda os direitos do cidadão. Eu hoje não poderia nunca deixar passar despercebido um assunto tão sério. Esta casa não tem 9 vereadores, grupo G, tem 17 vereadores, e esses 17 vereadores são vereadores competentes, responsáveis, e jamais chegava esta Casa de Leis aqui para defender, porque também eles têm telhado de vidros, tem processo aqui que tem ex-vereador desta casa que está mencionado, tem processo aqui que mencionam amigo de vereadores que por alguma forma foi favorecidos. E olha, eu não tenho medo de amanhã ser cobrado por ninguém na rua, de nenhuma forma, mas eu tenho um caráter de dizer, eu não fui conivente, porque, olha, gente, aguarda a imprensa, aguarda Fantástico, aguarda a revista Veja, porque menos que esse aí, políticos do nosso Brasil têm sido apontados. Mas é um momento que eu fico preocupado com a cidade de Praia Grande, porque eu não fui em 2 meses, nem nenhuma inauguração. A cidade está parada, e não é por causa do legislativo, não. O prefeito não está enviando a esta casa projeto para o povo, porque nós aprova, e não vamos nunca ser omisso o que é da sociedade. Encerro meus trabalhos dando uma boa noite a todos. O povo de Praia Grande está de parabéns pela essa inovação e pelos os vereadores de caráter que tem nesta casa, e qual não posso nem mencionar, porque seriam injustos, que são a maioria. Senhor presidente, uma boa noite. Senhor secretário, proceda a chamada. Queria aproveitar o momento e saudar a presença do vereador Hugo Ribeiro, hoje secretário de Esporte, aqui presente. Vereador Francisco Rodrigues Bonito Neto. Eu declino, senhor presidente. Vereadora Janaína Balares. Com a palavra, a vereadora Janaína. Boa noite a todos e todas presentes nessa casa. Boa noite, presidente. Na pessoa do presidente, saudar meus companheiros, minha companheira Tati. Saudar os funcionários da casa, que me tratam sempre com tanto carinho. A imprensa, aos representantes do executivo, os secretários que estão aqui, aos presidentes. Não dá para falar presidentas e presidentes, né? Só tem uma presidenta de partido aqui.